E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você que me assiste, para você que me acompanha. É, mais um vídeo aqui postando, mais uma vez estamos aqui para fazer essa reflexão, esses comentários, essas análises, pequenas análises, ou opinião, do jeito que você quiser chamar, né, sobre esses últimos acontecimentos, sobre esses últimos dias que a gente tem passado, que a gente tem vivido, né, e o que a gente pode falar de início, que esse ano de 2020 é um ano assim que a morte tem nos acompanhado de perto, né? Percas de muita gente. Chegamos ao número de 170 mil mortes pelo coronavírus aqui no país, um número assustador, um número impressionante, um número horripilante na realidade, né, de analisarmos, né, principalmente lembrarmos de algumas pessoas, né, de alguns governantes, né, de autoridades que disseram e afirmaram que não passariam de 800 pessoas, né, em óbito, o que já é muito, né? Imaginar então 170, mais de 70 mil mortes, né? Algo assim que não podemos esquecer e principalmente não podemos perdoar tamanha irresponsabilidade. E essa semana, né, final, praticamente última semana de novembro, do mês de novembro, né, tivemos essa perca, né, nesses últimos dias. Primeiro do locutor, do jornalista esportivo Fernando Vanucci aqui no Brasil, né? E eu gostaria de fazer esse vídeo em homenagem a ele, né? E também lógico, ao Dom Diego Maradona, né? Jogador fantástico, espetacular, né? Para mim, acho que o segundo maior da história, não, opinião pessoal, óbvio, cada um tem direito de eleger seus preferidos, né? Mas para mim o Maradona como jogador, como jogador o segundo, como figura, personagem, né? Como alguém que simplesmente transcendeu o seu ofício, né? É algo assim muito único, né? Uma figura muito única, né? Então essa semana teve essas duas percas, né? Ontem foi o enterro, né, dos dois, né? O Fernando Vanucci, que semana passada, inclusive, conversando com alguns colegas, né, colegas antigos de escola do ensino médio, fizemos um encontro relembrando, falando sobre essas questões daquilo que a gente tem na memória, das nossas lembranças, né? E o Fernando Vanucci, pelo menos para mim, tem essa questão aí envolvida da memória afetiva, ele apresentando, como eu gostava muito de assistir o Globo Esporte, e também o Esporte Espetacular, e aquela figura simpática, carismática, né, boa praça do Fernando Vanucci, sempre foi algo muito, muito sedutor, né, muito envolvente, né? Lembro de algumas reportagens, adorava ver no Esporte Espetacular, aquela reportagem sobre o Super Senna e o professor Narigudinho, obviamente o Alan Prost, né, tratando da rivalidade. Então o Fernando Vanucci ele traz essa coisa bacana do esporte, do jornalismo esportivo, que de certa maneira nos seduziu, né? Até os casos, né, os bordões dele, né? Alô você, um que eu adorava quando ele falava cholape nela, muito bacana, né? Expressões que, pô, até esse aí tava tão fácil que até eu fazia, expressões criadas pelo Vanucci, né? Muito bacana isso, e que se perdeu, infelizmente, né? Hoje, principalmente na hora da apresentação dos telejornais esportivos na TV aberta, principalmente, né? É uma bobagem, se resumiu a piadinhas, a tirações de sarro, a coisas que nem engraçadas são, pretensamente cômicas, né? Mas que na verdade são tragicômicas, o que se virou um entretenimento barato. Muito triste fazer isso do jornalismo esportivo, dos telejornais esportivos, né? O esporte é muito mais do que isso, o jornalismo esportivo é muito mais do que isso, né? Olha a figura do Maradona, é alguém que simplesmente transcendeu do esporte, né? O esporte não é só competição, esporte é competição, esporte é diversão, esporte é saúde, esporte é política, né? Algo que o Maradona conseguiu representar de uma maneira assim inacreditável, né? O que ele fez do futebol, né? Ele personifica, ele corporatizou, não é bem essa palavra, né? Mas ele deu corpo a uma psique do seu próprio povo através do futebol, através de como ele jogava futebol, através dos posicionamentos dele. Muito bacana, muito, muito espetacular,
muito inacreditável, né? E essa semana perdemos essas duas figuras, né? O Fernando Vanucci, né? Que até carnaval, quando ele apresentava, lembro muito, gostava de assistir desfile de carnaval lá da escola de samba do Rio de Janeiro, da forma como ele apresentava e tudo mais, tudo muito bacana. E o Maradona, um show, um espetáculo, um showman, seja dentro ou fora dos campos, um espetáculo, todo mundo roubava a atenção, ele chegava e todo mundo simplesmente, né, olhava para ele, se concentrava nele, queria chegar perto e tudo mais. E as histórias que a gente fica sabendo, né, através das reportagens em homenagem, são histórias maravilhosas, histórias impressionantes, histórias, né, assim, que nos revelam um pouco das figuras que essas pessoas eram, tá bom? Essa semana, então, fica aqui esse vídeo em homenagem a todo mundo aí que curte, que acompanhou, que gostou, né? Tanto do Fernando Vanucci a nível nacional e o Maradona, né, numa figura muito mais representativa do ponto de vista esportivo, né, mas que, pelo menos para mim, igualmente relevantes, principalmente, né, se referindo à minha memória afetiva, tá bom? Fica aqui um abraço, uma lembrança e um pedido também para você que está assistindo esse vídeo, né? Curta o vídeo, né? Se inscreve aí no meu canal simples aqui, como daqui do Amazonas, daqui da cidade de Manaus, onde não se tem muitas pessoas assim que, de certa maneira, tentando divulgar, dando sua opinião, tentando fazer uma reflexão séria e objetiva sobre a nossa vida, sobre a sua própria existência, sobre o nosso ofício, sobre aquilo que acontece, tá bom, pessoal? Então fica aí, tá? Se inscreve, curta a página, ativa lá o sino, né? O sininho lá, como todo mundo fala, e dá uma força aí pra gente, tá bom? Outra hora aí a gente volta para fazer as nossas análises pautadas no bom senso, mas principalmente na boa vontade, na esperança de que esse ano melhore, né? Esse ano terrível, esse ano complicadíssimo do qualquer ponto de vista, tá bom, pessoal? Fica aí essa dica, tá bom? Curta a página, acompanha a gente aí, tá bom? Até a próxima, tá?